sim, aqui tem homem. Eu lancei esse livro, tem homem aí, é a paráfrase da pergunta de Golias. Golias está 40 dias, 2 vezes por dia, diante do exército de Israel, dizendo: cadê os homens? Não tem homem aí para me encarar, não? Por quê? Porque existia o costume de pegar o melhor guerreiro de um exército contra o melhor guerreiro do outro exército, para que eles se degladiassem, né, para que eles lutassem e não houvesse tanta matança, tantas mortes. E não havia ninguém em Israel para encarar Golias até o momento que Davi foi ali entregar o lanche para os seus irmãos. E a pergunta, tem homem aí, não era apenas a pergunta que ecoava na boca de Golias, era a pergunta que ecoava no próprio exército de Israel, porque era lícito, tinha recompensa, o rei estava procurando alguém e ninguém se apresentava. Mas também não era só a pergunta que estava na boca dos homens de Israel ali na guerra, era a pergunta que ecoava dentro dos lares, dentro das casas. Por quê? Porque se o povo de Israel perde a batalha, as mulheres e as crianças, elas seriam escravizadas. E essa pergunta, ela ecoa até os dias de hoje. Cadê os homens? Cadê os homens para se posicionar? Cadê os homens para entender sobre a identidade masculina? Cadê os homens para entender sobre a missão e o propósito? E Deus colocou esse tema no meu coração, e você pode encontrar ali atrás esse livro, onde eu falo sobre homossexualidade, eu falo sobre maturidade, eu apresento a cerimônia judaica, que é o Bar Mitzvah, que é a cerimônia de transição. Eu trago Jesus como fundamento da nossa masculinidade, porque Jesus, ele foi um homem que alcançou o nível de maturidade que nós, homens, também podemos alcançar. Eu falo sobre sexualidade, os desafios do homem. Tem um capítulo só para as mulheres, que eu coloquei masculinicídio, entre aspas, que são as atitudes que as mulheres fazem, né? Algumas palavras que elas fazem que acabam diminuindo o homem. E o segundo livro, ele já está em fase de produção já. Se você entrar no meu Instagram, eu falo muito para homens, eu tenho curso para homens também, e eu fiquei muito feliz de ver que o ministério de homens está nascendo aqui na sua igreja. Fiquei muito feliz. Sabe por quê? Nós precisamos pregar para os homens, nós precisamos desenvolver a identidade masculina nos homens. E para você ser motivada e motivado a pregar para os homens, existe uma pesquisa por George Barna, ele ficou até famoso por essa pesquisa, que diz que se uma criança se converte dentro do seu lar, né, da sua família, 2% da sua família, ela se compromete com a igreja. Se uma mulher, ela se compromete com o evangelho, ela se converte, 17% da sua família também se compromete, dentro da probabilidade. Mas se o homem, o pai, né, o homem sendo um pai de família, se converte, se compromete com o evangelho, 93% de chance da família se comprometer também. Nós precisamos pregar para os homens, nós precisamos falar sobre masculinidade e resgatar a verdadeira masculinidade. E você, mulher, você é a parceira de Deus no resgate da verdadeira masculinidade. Esse daqui eu quero dar de presente para quem gosta muito de ler e para quem está fazendo aniversário esse mês. Tem outra pessoa? Homem, tá? Homem. Tem esse mês? Mês que vem? Quem faz primeiro? É esse mês? Dia 3 do mês que vem. Tem alguém mais próximo? Você? Então é seu. Deus abençoe. Para o carisma. Vem para o carisma que em 2013 Deus me tirou, né? Deus me levou a sair do interior do Rio de Janeiro, me levou para BH para fazer o carisma. 2 anos, fiz o ministerial presencial de segunda a sexta-feira, e de fato foram os 2 melhores anos da minha vida. Até aquele momento, eu mergulhei em Deus e assim, é tanta revelação, é tanta experiência com Deus que não tem como você entrar de um jeito e ficar do mesmo jeito. Sabe, eu dou aula desde 2018, a minha esposa, ela se formou em carisma em 2008 e ela dá
dá aula desde 2013, eu acho, se eu não me engano. Então, assim, a gente vive essa experiência carisma, nós estamos imersos no carisma. E, assim, não é marketing só para fazer você fazer inscrição, não. Vem no test drive, amanhã e no sábado, que você vai ver realmente o que eu estou falando, assim, vai ter essa experiência na prática, aqui, né, com a gente. Bom, eu pensei e perguntei para Deus, né, é um culto fé. O que o Senhor quer que eu fale no culto fé? E Deus, Ele colocou um título no meu coração, e o título dessa mensagem é O Rei do Universo. O Rei do Universo. Assim como o pastor Vitor falou que de vez em quando traz pessoas aqui na frente para contar o testemunho, eu entendo que quando nós contamos o nosso testemunho, ou quando nós contamos a nossa história, só de lembrar da nossa história, nós já ficamos alegres, cheios de fé, cheios de motivação. É assim no discipulado, é assim quando eu vou ministrar em algumas igrejas e eu chego para conversar com os pastores e eu faço apenas algumas perguntas. Qual é a sua história? Como nasceu a igreja? Como chegou a esse estado, né, que vocês estão hoje? E ele começa a contar a sua história, ele começa a relembrar, e só de falar, ele já se sente motivado novamente. Quando senta um casal na minha frente, eu já tive essa oportunidade algumas vezes, e você faz essa pergunta, né, para esse casal: como vocês se conheceram? Como foi o primeiro beijo? E o pedido de casamento, como foi? E você vai ouvindo eles falando, né? Quando eles falam, você dá para perceber eles abrindo o sorriso, e eles lembrando: não, foi assim, não foi assim, e eles se motivando apenas em falar a sua própria história. E é isso que Deus colocou no meu coração. Eu falei: Deus, eu quero que todo mundo saia dali com um pouco mais de fé, porque é um culto fé. E Deus colocou esse tema, e Ele disse: você vai contar a minha história com eles. Só que a sua história com Deus, ela não começa em você, ela começa lá atrás. Ela começa antes da fundação do mundo até. E eu quero que você viaja comigo numa introdução. Mas antes, eu quero que você abra comigo em Salmos 93, 1 e 2, para a gente já introduzir. Salmos 93, versículo 1 e também o versículo 2. Diz assim: reina o Senhor, Deus reina, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Feche teus olhos, por gentileza. Pai, eu te agradeço pela tua palavra. É a tua palavra, Senhor, não é a minha. Então que o Senhor possa falar aquilo que está no seu coração para o coração da sua igreja aqui, Pai. O Senhor sabe a necessidade, o Senhor conhece cada um aqui no íntimo, no profundo. Por isso, Senhor, que o seu nome seja glorificado através da exposição da sua palavra. E nós te daremos honra e glória, Senhor, porque o Senhor merece isso. O Senhor é o nosso Rei. Amém. A gente fala muito que Jesus é o Rei. Jesus é o Rei. E Jesus, de fato, Ele é o Rei. Mas antes de Jesus, Ele vir como homem e ser o Rei, Deus, Ele sempre foi o Rei. O Salmo 93 está dizendo: ei, o Senhor reina, e Ele não reina agora, Ele reina antes da antiguidade, desde a antiguidade, desde a eternidade. De eternidade em eternidade o Senhor reina. Então
Deus triuno, o Deus Pai, ele já é rei. Ele é o rei do universo. Eu entendo que Deus, ele nunca não existiu. Ou seja, ele sempre existiu. Ele sempre existiu. É difícil às vezes a gente pensar nisso, né? Deus nunca não existiu. Peraí, Deus ele não tem início, Deus ele não tem fim. Ele sempre existiu. Sempre existiu. E ele sempre existindo, ele é rei. Deus é o rei. E eu não sei se você gosta, né, de filmes antigos, de reinado, de monarquia, mas existe uma diferença básica entre império e rei. Império e reino. No império, funciona diferente do reino. O império, você vive de acordo com as vontades egoístas do imperador. No império, ele não respeita fronteiras. Ele avança com o seu exército e ele quer conquistar terras. Então ele subjuga os outros povos. Como que funciona no reino? Quando ele entende que aquele reinado funciona, que eles estão felizes e eles querem expandir o seu reino. Como funciona? Esse rei, ele envia algumas pessoas como embaixadores até outros povos. E quando esses embaixadores, eles chegam até outros povos, eles se misturam nesses outros povos e eles começam a expor naturalmente a cultura deles. É tipo eu, que eu sou carioca e fui para Minas Gerais. As pessoas olham, nossa, ele fala diferente, ele se comporta diferente, a cultura dele é diferente. E tem alguns princípios que eu sigo, que são princípios da minha família, ou que eu aprendi no meu estado, no meu bairro, que em Minas Gerais é diferente. Agora você imagina de um reino para outro povo, para outra nação. As pessoas, elas se misturavam e ficavam ali morando por meses, por anos. E quem era nativo, quem era daquele outro povo, olhavam para eles e diziam: você é diferente, você fala diferente, nossa, por que você age dessa forma? E esses embaixadores tinham a oportunidade de dizer: ei, eu sou de outro reino, o meu rei é fulano de tal, eu me comporto assim porque a lei do meu reino é assim. E aquele povo ia sendo atraído e seduzido pela cultura, pelo comportamento, pela fala daqueles homens. Até que esse rei, ele fala: chegou o momento que eu vou me apresentar para aquele outro povo. E quando esse rei, ele vem e se apresenta para esse povo, o povo já está acostumado com a cultura, com as leis, com os princípios, com a fala. Por quê? Porque eles viram e conviveram com aqueles embaixadores. E quando o rei vem, o rei, ele faz o convite, e ele diz: vocês querem fazer parte do meu povo? Vocês querem fazer parte do meu reinado? E ele começa a ganhar mais território dessa maneira. Por quê? Porque ele não subjuga o outro povo. O princípio que Deus, o rei do universo, ele segue é exatamente esse. Deus, sendo o rei do universo, ele queria um povo. Ele queria alguém para se relacionar. Deus, ele não estava carente no relacionamento intratrinitário dele. Jesus, Espírito Santo e o Pai, ele não tinha carência. É como eu e a Carol, nós transbordamos em amor e nasceu uma filha. Deus, ele queria transbordar esse amor que ele tinha, por isso ele criou um povo. E quando ele criou, através de Adão e logo após Eva, ele delegou a autoridade. É por isso que nós vemos em Gênesis, capítulo de número 2, que ele diz para Adão: domine sobre os animais, domine sobre tudo. Por quê? Porque eu sou o rei do universo, eu estou te dando uma terra, e eu quero que você domine sobre essa terra. Você não vai subjugar, você não vai escravizar, você não vai destruir. Por quê? Porque você é imagem e semelhança minha, do rei.
Então, as minhas leis, o comportamento que você deve ter, a maneira de você falar, eu te ensino através do nosso relacionamento, e a partir daí você vai crescer, multiplicar, e esse reino que é o reino dos céus, ele vai se propagar em toda esta terra, em todo o mundo. Esse era o propósito de Deus. Então, a autoridade delegada veio para Adão. Todavia, Adão, ele peca, Adão, ele erra, Adão, ele abre mão dessa autoridade. E há algo que eu acho interessante deixar claro para você, que muitas pessoas acham que nós devemos algo para Satanás, que nós tínhamos que pagar algo para Satanás, que a dívida era para Satanás. Não, não tem nada a ver com Satanás. Quando a autoridade ela é delegada a Adão e a Eva, e eles pecam, eles erram, eles desobedecem, eles estão dando um grito de, entre aspas, liberdade. É um grito de independência. É como se eles falassem assim: eu não quero mais viver de acordo com as suas regras, de acordo com esse comportamento, de acordo com os seus princípios, os princípios do seu reino. Então o que acontece? Satanás ele tem até participação nisso, que ele vai lá, engana Eva, e Eva come do fruto, dá para Adão, Adão também come. Nesse momento eles perdem a autoridade. Quando eles perdem a autoridade, Satanás ele está lá, provavelmente olhando aquilo, e de repente ele recebe essa autoridade. Simplesmente porque ele enganou? Não, porque eles decidiram pecar, eles decidiram desobedecer. Quando isso acontece, nós entendemos que Deus, ele quer resgatar essa autoridade. Por quê? Porque o diabo, ele tinha até autoridade por um certo período de tempo. Mas para resgatar essa autoridade, o reino, ele tem alguns princípios. Por quê? Porque quando o homem peca, ele fere a santidade, ele ofende, melhor dizendo, a santidade de Deus. É por isso que não tem nada a ver com Satanás. A gente não deve nada para Satanás. Quando o homem peca, a gente entende que Deus é santo, santo, santo. A Bíblia dá ênfase para dizer o quanto que Deus é santo. Quando o homem peca, ele fere a santidade de Deus. Ferindo a santidade de Deus, ele gera uma ira em Deus. Deus está irado, e várias vezes você lê na Bíblia Sagrada que nós somos filhos da ira, ou éramos filhos da ira. Você entende isso? Só que Deus, ele é santo, santo, e agora existe uma necessidade de justiça. Só que, por que Deus não destrói toda a humanidade e fala assim: não deu certo, não é assim que eu quero, eles desobedeceram e tudo mais? Porque ao mesmo tempo que Deus é santo e Deus é justo, ele também é amor e misericórdia. Então Deus, ele tem um plano perfeito de resgate para que a sua justiça, ela seja sanada, a sua ira seja aplacada, e que seu amor e a sua misericórdia, ela possa aparecer. E isso se encontra na cruz do Calvário. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, ele foi entregue antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus, na sua presciência, sabia que isso iria acontecer. O que é presciência? Ele sabia antecipadamente. A presciência está dentro da onisciência, que ele sabe todas as coisas. Então, Deus, ele não tinha uma carta na manga. Deus, ele não tinha um plano B. Não. Deus, ele tinha um plano perfeito. E esse plano de resgate, ele começa a acontecer. O homem, ele peca, e o salário do pecado agora é a morte. E para aplacar, de certa maneira, um paliativo, a ira de Deus, e conseguir, mesmo sendo pecadores, conseguir
se aproximar de Deus e se relacionar com Deus, agora eles têm que matar animais. A morte dos animais, ela não tira o pecado do mundo, ela encobre o pecado e dá a oportunidade dos homens se relacionarem com Deus. E a partir desse momento, Deus ele levanta um homem, ele levanta vários homens, mas o momento que fica mais claro é quando ele levanta um homem chamado Abraão. E desse homem ele fala: ei, eu farei de ti uma grande nação. E desse homem nasce uma família, de uma família nasce um povo, o povo judeu, o povo de Israel. E olha como Deus trabalha através de reinado, através de monarquia. Deus ele queria ser o rei de Israel. Vocês se lembram? Quando o profeta Samuel, ele fala assim: Deus, eles estão me rejeitando. Aí Deus fala assim: Samuel, não é assim não. Eles não rejeitaram a você. Eles estão me rejeitando como rei deles. Vocês se lembram disso? E eles queriam um rei humano. Por quê? Porque as outras nações tinham um rei humano. E a vontade de Deus era que esse povo, o povo de Israel, através dos princípios, através do comportamento, através da santidade, eles atraíssem todos os outros povos da terra para eles. É uma missão centrípeta, né? Todos os povos vindo e sendo atraídos para eles. Só que não deu certo. Só que eles falharam. E a missão lá na frente ela muda. Agora não são todos os povos que vão ser atraídos para o povo de Israel. Agora é o povo de Deus que vai até todos os povos da terra. É uma missão centrífuga, né? Quando você lava a roupa, você... centrífuga. Agora ele envia embaixadores. Ele envia pessoas lá no trabalho, lá na faculdade, lá nas famílias, lá nas outras nações, lá na política. Ele envia. Para quê? Para que essas pessoas, elas possam manifestar o reino de Deus. E de fato, eles conhecerem quem é o rei dessas pessoas, que são os embaixadores. Só que durante esse período, nós entendemos que Satanás, ele tinha a autoridade. E Jesus, ele saiu do seu trono e ele veio à terra. Em Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, ele saiu, se despojou do seu trono, saiu do céu, ele encarnou para recuperar a autoridade que o homem perdeu. David, você tem certeza que o diabo tinha essa autoridade? Você lembra que Jesus, ele foi tentado por Satanás? E Satanás, chega um momento que ele diz assim: ei, se você prostrado me adorares, eu te darei todos esses reinos. Vocês se lembram? E a Bíblia diz e deixa claro que era uma tentação. Se não fosse verdade que Satanás tinha essa autoridade, não seria uma tentação para Jesus, porque seria uma mentira. Então ele tinha essa autoridade até aquele momento. Só que Jesus, ele se despojou da sua glória para ter um nome acima de todo nome, para que toda língua, tribo, nação, todos os povos se dobrem diante desse nome, da autoridade que existe agora no nome de Jesus. Mas a priori, Jesus, ele não veio para ter autoridade. Jesus, ele não veio para resgatar a autoridade. Jesus, ele não deixou o reino dele
para vir aqui na terra simplesmente atrás de poder, porque ele já tinha um reino, ele já tinha autoridade, ele já tinha glória, ele já tinha poder. Ele veio resgatar o povo que antes era chamado povo de Deus e agora estava perdido. Ele veio por amor a mim e a você. João capítulo 3, versículo 16 diz que Deus, o Rei do Universo, enviou o seu Filho, o seu único Filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele veio, mas para resgatar a autoridade, ele não tinha que lutar com o exército, ele não tinha que subjugar ninguém, ele simplesmente tinha que aplacar a ira de Deus, porque a santidade de Deus ainda estava sendo ofendida. Então, os sacrifícios de animais que só encobriam o pecado, não precisaria ser mais feito, porque assim como João Batista apontou para Jesus e disse: ei, esse é o Cordeiro de Deus, não que encobre, mas que tira o pecado do mundo. Jesus, ele se entregou por amor a nós. Jesus, ele venceu Satanás através da cruz do Calvário. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e versículo 15 diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz do Calvário. Sabe o que é isso? Antigamente não tinha computador, não tinha folha impressa, não tinha. Então como que acontecia? Tinha a prisão, eles encarceravam o preso, né, o delinquente, e do lado de fora tinha um escrito de dívida com papiro ou pergaminho, né, mas papiro, que era uma folha só, e ali se escrevia quanto tempo de pena, quais eram os crimes, o nível de periculosidade. E quando eu olho esse versículo, eu entendo a metáfora ou a analogia que ele está utilizando. Nós éramos essas pessoas que estávamos encarcerados, presos. Existia um escrito de dívida, Só que Jesus, olha o que está escrito no texto, Jesus, ele cancelou o escrito de dívida, ele arrancou aquilo que era contra mim e contra você, ele cravou na cruz do Calvário, e é como se ele dissesse assim: ei, não tem mais dívida contra você, o salário do pecado é a morte, mas eu morri no seu lugar, e agora você está livre. Sabe por que você está livre? Porque olha o restante do versículo: despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. É despojando. O que é despojar? É quando um exército vence o outro exército e tudo aquilo que fica como ouro, vestimentas, comida, animais, eles pegam e levam para o reino deles. E quando eles estão entrando, eles fazem uma fila. E quando eles fazem essa fila, aí vem primeiro o exército, e depois vem uma fila do exército que perdeu. E a fila do exército que perdeu, eles vêm nu, e depois vem os despojos, que são as vestimentas, o ouro, os animais e tudo mais. Quando chega um momento que passa os adversários, eles tacam frutas, eles vaiam, eles gritam. Por quê? Porque o rei, o exército venceu, e eles não foram escravizados. Aí olha o que está escrito: despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo. É isso que está acontecendo. Jesus, ele pagou a dívida de pecado,
Não existe mais ofensa à santidade de Deus. A ira de Deus foi aplacada. A necessidade de morrer, ela foi saciada em um homem que foi Jesus. O sangue de Jesus foi suficiente, porque Ele foi o sacrifício perfeito. Nós não precisamos mais matar animais, e nós não precisamos morrer na cruz do Calvário. Por quê? Porque seria em vão. Porque nós não somos perfeitos como Jesus foi perfeito. Perfeito no sentido de separado, de não pecar. O que eu entendo com isso? Eu entendo que Jesus, ele não veio resgatar o poder, ele não veio resgatar o status, ele não veio resgatar nada disso. Ele veio por amor a mim e amor a você. E o que eu acho interessante é que às vezes a gente chama Senhor, né? Jesus Senhor, Senhor, Senhor. E a gente pensa que Jesus é Senhor de sim, Senhor, de respeito. Não, Jesus é Senhor de escravos. Nós somos escravos de Jesus, porque Ele pagou um preço, porque nós entregamos a autoridade na mão de Satanás, e aquele que é vencido, né, ele se torna escravo. Nós éramos servos de Satanás e vivíamos no império das trevas. Mas o que Jesus veio fazer? Jesus, ele veio resgatar o povo do império das trevas. E como eu disse ontem na aula, uma das diferenças do império e do reino é que no império você é escravizado, subjugado e vive para satisfazer as vontades egoístas do imperador. E no império entra quem quiser, do jeito que quiser. Mas no reino só existe duas maneiras de entrar no reino. Você entra como estrangeiro ou você entra da linhagem sacerdotal. Você nasce no reino. Então o Rei do Universo, ele traz Jesus, ele resgata o povo. Esse povo, ele não é apenas um povo de propriedade exclusiva de Deus, ele também é escravo, ele é servo. Mas o que eu acho mais interessante é que esse povo, ele não é apenas escravo. Jesus, ele fala: ei, eu não vos chamo de servo, eu vos chamo de amigos. Por quê? Porque eu estou contando para vocês aquilo que o meu Pai, o Rei do Universo, está fazendo, os projetos, os planos dele. Então a gente tem o status de servo, nós não deixamos de ser servos, nós somos servos, mas agora nós somos também amigos. Aí, para ficar ainda melhor, a gente entende que quem vem para o reino, quem é resgatado do império das trevas e vem para o reino do Filho do seu amor, ele não é colocado no reino como estrangeiro, ele nasce no reino. Aí a gente entende sobre o novo nascimento. Por quê? Porque o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 13 e 14 em diante. Porque não recebemos o espírito de escravidão, de temor, para outra vez estarmos em temor, mas recebemos o espírito de escravidão, escravidão está repreendido, né? Mas recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual nós clamamos, Abba Pai. Ou seja, você não é apenas servo, Jesus, ele te fez amigo, mas você não é apenas amigo, Jesus, ele te fez filho. Você é irmão de Jesus, você é herdeiro de Deus, herdeiro do Rei do Universo e co-herdeiro com Cristo. E o reino de Deus começa a partir do momento que você entrega a vida para Jesus. David, você falou isso tudo, mas onde você quer chegar? Eu quero que você chegue ao entendimento junto comigo que você não é apenas servo. Você também é amigo, você também é filho, mas você também é embaixador. Olha comigo alguns versículos sobre ser embaixador. Ser embaixador no original grego é a palavra presbeu, que é a graduação mais elevada de um representante de um governo, emissário, enviado, mensageiro, anunciador. É a graduação mais elevada de um governo. Ele é alguém que vai.
em Mateus capítulo 6, versículo 10, Jesus ele nos ensina a orar como? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Olha o que está escrito em Hebreus 13, 14, na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas na terra, mas buscamos a que há de vir. Nós não temos cidade permanente aqui, mas nós buscamos a que há de vir. Jesus ele foi preparar morada. Filipenses 3:20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 6, 19 e 20, e também por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Paulo está dizendo que ele era embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Então você é servo, você é amigo, você é filho, e Deus pegou os filhos deles e disse: ei, eu não vou levar vocês para o meu reino agora. Vocês se converteram, vocês nasceram no reino da linhagem sacerdotal, você é sacerdote, você é sacerdotisa, é o sacerdócio universal. Todo aquele que nasce no reino de Deus, ele nasce sacerdote. Tanto mulher, como homem, como criança, como mais velho, nasceu no reino de Deus, é sacerdote, é sacerdotisa. Aí, Deus ele fala assim: ei, eu não vou levar vocês agora. Existe uma pátria, vocês fazem parte dessa pátria, vocês nasceram agora nessa pátria, através do relacionamento comigo, que é através do Espírito Santo e através da Bíblia Sagrada, eu vou ensinar tudo sobre o seu reino agora, sobre o meu reino que agora é o seu reino, e através desse relacionamento, você não vai ser igual às pessoas do sistema mundano. Então agora, quando você se converte, você entende: eu sou servo de Deus, eu sou amigo de Deus, eu sou sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu vim para proclamar o Evangelho. Por quê? Porque Ele me deixou na terra como embaixador dEle. E a partir do relacionamento que eu tenho com Deus, eu aprendo como falar, como me comportar, eu aprendo os princípios, a lei do rei, e o meu coração arde e grita assim: que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, que as coisas aconteçam aqui do mesmo jeito que acontece aí. E a gente começa a proclamar o quê? Ei, eu não sou deste mundo, eu sou do reino dos céus. E você começa a falar: ei, eu falo diferente, porque eu não sou desse sistema, eu sou do reino de Deus, do reino dos céus. Por isso que nós precisamos fazer a diferença onde nós estamos, porque assim como Paulo, ele era embaixador em cadeias, você é embaixador na sua família, você é embaixador na sua faculdade, você é embaixador lá na escola, você é embaixador na política, você é embaixador para os seus vizinhos. As pessoas precisam olhar para você e ver: olha, ele é servo do Senhor dele, do Rei do Universo. Ele não é apenas servo, mas ele fala que ele é amigo desse Senhor do Universo. Ele não é apenas amigo, porque ele fala que esse Senhor do Universo adotou ele é filho, ele tem uma herança, ele fala de um reino vindouro, e ele fala que esse rei, ele vai vir, ele é embaixador desse reino. Jesus está voltando e vai trazer o seu reino. Deus, ele vai trazer o seu reino, instituir o reino dele aqui, e nós como embaixadores precisamos pregar, precisamos falar desse reino. O propósito de Deus, que era aqui no início, com Adão e Eva, ele foi restaurado em Jesus. Aí você fala assim, para nós terminarmos, aí você fala assim: David, e a autoridade? O que aconteceu? Jesus, ele veio, e ele nos tornou embaixadores. E a autoridade, ele falou assim: ei,
Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a serpente, ela vai ferir o calcanhar, mas o filho da mulher, o descendente da mulher, vai pisar na cabeça da serpente. Aí Jesus fala assim: ei, eu não vou pisar na cabeça da serpente agora não. E a gente lê: o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés da sua igreja. O que isso quer dizer com isso, Deus? Que a autoridade que está com Jesus, como Ele foi preparar lugar, Ele não nos deixou à mercê. Ele disse assim: eu vos dou autoridade. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele diz assim: olha, eu poderia até esmagar a cabeça de Satanás, mas quem vai esmagar é a igreja. O Deus de paz vai esmagar a cabeça de Satanás debaixo do pé da igreja, porque Ele é a cabeça da igreja, porque a autoridade é dele, mas Ele novamente delegou a autoridade dele para a gente. Você entende isso? O propósito foi restaurado, o Rei do Universo delega autoridade àquele que é imagem e semelhança, aquele que através do relacionamento com Deus iria aprender como se comportar, os princípios e tudo mais, para que ele pudesse dominar e o reino de Deus fosse instituído no planeta Terra. Isso se perde, mas Jesus vem e resgata e restaura, e através da igreja Ele dá novamente autoridade. Para quê? Para que as pessoas sejam atraídas como o povo de Israel fazia? Não, para que nós possamos ir até as pessoas, até o povo e pregar o evangelho como embaixadores e arrebentar as portas do inferno. É por isso que Deus deu autoridade. Mateus capítulo 9, versículo 8, e a multidão vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Mateus 10, 1, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Mateus 28, 18 e 19, que é a grande comissão: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Lucas 10, 19, eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus resgatou a autoridade e Ele entregou a autoridade na sua mão. Fique de pé, por gentileza. Então você não é apenas servo, você é amigo. Você não é apenas amigo, você é filho. Você não é apenas filho, você é um embaixador do reino. Ô David, como eu aplico isso na minha vida? Primeiro, eu penso que o seu coração, ele começou a arder, e você começou a se motivar, entendendo as verdades do evangelho nessa noite. A fé começou a ser gerada no seu coração. E você, como embaixador, vai conseguir até explicar melhor para as outras pessoas o propósito de Deus aqui na terra. O propósito de Deus é instituir o reino de Deus, que hoje é invisível, através de comportamento, de princípios, da fala, da cultura, para que um dia Ele volte. E o desejo que tem que existir no nosso coração é gritar, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus, volta, Jesus, vem, institui o seu reino. Reina sobre esta nação, reina sobre o Brasil, reina sobre o mundo. Agora, para te dar ainda mais coragem, motivação e fé, para você viver o evangelho, para você viver como embaixador, entenda isso: o embaixador, ele vive a cultura do reino. Então você vive de acordo não com o sistema que o mundo impõe, mas com a cultura que Deus apresentou para você. É por isso que você precisa renovar a sua mente, porque tudo que você aprendeu de acordo com o mundo, todas as coisas que são naturais, não faz parte do reino de Deus. Algumas coisas até fazem parte,
mas não é o propósito principal do reino de Deus. O embaixador, ele é o porta-voz do reino. Você é boca de Deus na terra. Tudo aquilo que você fala é como se o próprio rei estivesse aqui falando para as pessoas. É por isso que você tem autoridade. É por isso que você fala e as coisas vão acontecer. O embaixador, ele não é sustentado por esse outro povo. Ele não é sustentado por essa outra nação. Se você for na embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, você vai perguntar para ele: você recebe em dólar ou você recebe em real? Ele recebe em dólar. Deixa eu te dizer uma coisa: a sua provisão não vem deste mundo. A sua provisão vem do Rei do Universo, que sabe das suas necessidades e sabe que você tem o propósito de proclamar o reino de Deus. E Ele fala assim: sim, filho, eu vou prover para você. Sim, filho, eu vou te sustentar. Sim, filho, eu sei que você vai cumprir esse propósito. Dá um passo de fé que eu já estou enviando a provisão. O embaixador, ele não é cidadão daqui, ele é cidadão dos céus. O embaixador, ele não é protegido pelas leis daqui. Ele é protegido pela lei do céu. O que é princípio de Deus, mandamento de Deus, David? Mandamento é proteção. Se você ainda tem dificuldade de obedecer a algum mandamento, entenda isso. Você usa o cinto de segurança para te proteger primeiramente. Não é para você não levar multa. Não é para você ser castigado. Então, se Deus está te pedindo algo, se Deus está falando para você cumprir um princípio, é porque Ele quer te proteger segundo as leis do reino de Deus. Como embaixadores, nós temos esperança na vinda do nosso Rei. Você tem um rei, e esse rei não é qualquer rei, esse rei também é o seu pai. Eu espero que você saia desse culto com o coração ardendo e querendo pregar o evangelho, acordando todo dia de manhã e dizendo assim: para que eu acordei hoje? Eu acordei para servir as pessoas, para falar do evangelho, para curar os enfermos, para apregoar as boas novas aos pobres de espírito. Eu acordei hoje para libertar os escravos. Por quê? Porque Jesus, Ele me fez servo, Ele me fez filho, Ele me fez amigo, Ele me fez embaixador. E toda a autoridade que estava na mão de Jesus, Ele disse: ei, eu delego a autoridade para vocês. Então, através da sua fé, através do nome de Jesus, não vai haver mais enfermidade no seu caminho. Se for da vontade de Deus, você vai orar. Primeiro você ora, depois vê se é da vontade de Deus. Você ora, e muitas pessoas vão ser curadas. Não digo todas, mas muitas pessoas vão ser curadas. Se um demônio se manifestar, não tenha medo de usar o nome de Jesus, porque a autoridade do nome de Jesus veio para suas mãos agora. Use as suas palavras da mesma forma que Jesus usaria nas situações da vida, porque você representa Ele aqui na terra. Eu te contei essa história para te motivar e trazer mais fé no seu coração, para dizer que você tem um relacionamento profundo com Deus e você precisa se aprofundar ainda mais nesse relacionamento, para te dizer que você tem autoridade nas suas mãos, e para dizer que acima disso tudo, você tem um rei, um pai, que prometeu voltar. Então proclame o evangelho, proclame o evangelho, seja um embaixador, seja luz. Quanto mais você proclamar o evangelho e as pessoas estiverem cientes do evangelho, mais rápido Jesus, Deus, Ele vai voltar. E Ele vai nos levar para a nossa pátria. E Ele vai nos levar para a cidade celestial. Ou melhor, Ele vai instituir o reino dEle aqui.
E a Nova Jerusalém pode ser aqui na terra, pode ser no paraíso que está escondido, pode ser, né, no céu, na cidade celestial, nas ruas de ouro. Não importa. O que importa é que Deus, Ele quer expandir o reino dEle através de mim e através de você. Você é um embaixador. Amém? Feche teus olhos. Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra. Nós entendemos hoje que o Senhor é o Rei do universo. Nós entendemos hoje o seu propósito de trazer o reino de Deus aqui para a terra, o seu propósito de nos mostrar, Deus, que o Senhor não apenas nos fez escravos, nos resgatando, mas o Senhor nos fez amigos, nos fez filhos e nos fez embaixadores. Nós entendemos, Senhor, que o Senhor nos deu a autoridade. O Senhor delegou a autoridade, mas o Senhor delega a autoridade com propósito. E esse propósito é que as pessoas vejam o teu reino, tenham um encontro contigo e entendam que o Senhor vai voltar. O Senhor quer fazer que esse povo, essa nação, as pessoas do mundo, elas se entreguem ao Senhor, saia do império das trevas, façam parte do reino, se transformem em filhos, se transformem em amigos, se transformem em embaixadores. Muito obrigado por esse entendimento hoje, Deus, que nós possamos ter intrepidez, assim como Paulo falou sobre a intrepidez dele, sobre a ousadia de pregar em prisões, que nós possamos apresentar o Evangelho de uma forma clara, apresentar o Evangelho de uma forma inteligível, apresentar o Evangelho com amor, com paixão, e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Eu não sei se você veio aqui hoje, nessa noite, e você sempre ficou com dúvidas sobre o Evangelho. O Evangelho não é só isso, eu só te contei uma parte do Evangelho. Eu te contei uma perspectiva da revelação de Deus sobre o Evangelho, sobre as boas notícias. Existem muito mais de Deus para a gente conhecer. Mas eu penso que essa mensagem, ela abriu a sua mente e você conseguiu entender melhor o propósito de Deus para a sua vida. E se você veio aqui nesta noite e está afastado dos caminhos do Senhor, se você veio aqui nesta noite e está, indiferente ao Senhor depois da pandemia, ou no meio da pandemia, ou se você não conhecia muita coisa do Evangelho, e isso fez muito sentido para você, eu quero te convidar, enquanto nós cantamos uma canção, a vir aqui na frente, a entregar a sua vida para Jesus, a se tornar servo, a se tornar filho, a se tornar embaixador, a se tornar um amigo de Jesus. Essa é a vontade de Deus para a sua vida hoje. O propósito eterno de Deus é a comunhão.